Mas a novela Julián Álvares, manda aqui o Maicon Silva, tá chato demais. Então, já que o Maicon Silva reclamou que tá chato demais, bora trazer o novo capítulo da novela Julián Álvares. Porque hoje a gente teve um avanço significativo, né? Hoje a gente teve uma novidade grande na novela Julián Álvares. Hoje foi o dia em que o Julián Álvares resolveu declarar guerra ao Atlético de Madrid. Guerra ao Atlético de Madrid. As fontes que viram a manifestação dele depois que fez os exames de reapresentação para o elenco, que é normal, você vai para as férias, quando você se reapresenta na temporada seguinte, você faz uma série de exames, jogadores do Barcelona fizeram, todo mundo que vai se apresentando vai fazendo. O Julián fez essa bateria de exames e o objetivo dele era, depois da reapresentação, depois dos exames, fazer umas fotos e conversar com o Diego Simeone, e conversar com o CEO do clube, e conversar com as lideranças da instituição, porque o que ele quer é destravar a negociação e jogar no Barcelona. E ele descobriu, depois que já tinha feito todos os exames, as fotos, e achado que estava tudo bem, opa, falhou aqui a luz rapidinho, achado que estava tudo bem, que ele ia conseguir essa conversa, ele foi informado que o Simeone viajou, só volta quarta-feira, e que o Gilmarín, que é o CEO do clube, que é quem negocia os jogadores, tanto para comprar quanto para vender, ele tirou folga. Então, passa uma moto aqui na frente da janela. Então, ele não conseguiria fazer essa conversa, ele não conseguiria ter esse diálogo. Lembra que, na semana passada, no dia 31 de julho, sem ser sexta-feira passada anterior, era pro Barça ter desistido. E na segunda-feira a notícia que saiu foi, nós vamos esperar mais um pouco, porque no dia 10 de agosto o Julián vai se apresentar e ele deve fazer algum novo gesto para tentar garantir essa transferência dele pro Barcelona. E aí foi discutido durante um período que gesto seria esse e veio a notícia de que o gesto não seria um gesto agressivo. Ele ia optar pelo caminho do diálogo. Ele ia se apresentar, fazer os exames, tirar as fotos, e depois de mostrar a normalidade, ele ia pedir uma reunião com o CEO, ele ia lá com o Gilmarín, pô Gilmarín, conversamos já sobre isso, tu tinha me prometido em fevereiro, cara, que se chegasse uma oferta acima dos 100 milhões tu me vendia, agora que é o clube do meu clube do coração, o clube que eu sempre sonhei jogar, tá fazendo oferta, tá querendo me prender, quebra um galho aí pra mim, bora ver se a gente resolve. Ele ia pro diálogo. Se o diálogo com o CEO não desse jeito, ele ia falar com o Simeone. Pô, Simeone, eu não quero ficar aqui, a minha cabeça não tá no Atlético. Conversa com os caras lá, vê se tem jeito de negociar. Mesmo que seja pedindo um valor mais alto, mas conversa, me ajuda. Ele ia pro diálogo para tentar convencer, às vezes até na base da sensibilização, tentar sensibilizar as lideranças, os homens poderosos que tomam as decisões no Atlético de Madrid, de que o melhor para todo mundo era que ele fosse negociado. Só que quando ele chega, cadê o Gilmarín? Não, tá de folga. Pô, mas eu ia conversar com ele hoje. Hoje não vai dar, ele não tá aí não. Tá bom, então eu vou falar com o Simeone. Não, o Simeone viajou, só volta quarta-feira. Como assim ele viajou? Eu tinha combinado de conversar com ele, viajou. E quando ele ficou sabendo disso, principalmente pelo timing, esperaram ele passar por todo o processo que estava já previamente estabelecido. Um processo que dava a entender que os planos seriam seguidos e que ele teria a oportunidade de dialogar. Depois de passar por todo esse processo, aí ele foi informado, ele perdeu a cabeça. E dizem as pessoas presentes, e aqui eu estou reproduzindo uma informação de fontes do mundo deportivo e também do Diário Marca, ambos noticiaram a mesma coisa, de que ninguém nunca tinha visto o Julián com tanta raiva. Que ele é um jogador muito tranquilo, ele é um cara muito tranquilo, ele é um cara humilde, ele é um cara que... Ele é o cara do bom dia, obrigado, ele usa aquelas palavras que os pais ensinam para as crianças ainda muito novos, e que à medida que o cara vai ficando mais velho, ficando rico e ficando milionário, vai abandonando, ele é um cara muito educado. E ali foi a primeira vez que viram ele perder a cabeça desde que ele chegou no Atlético de Madrid. E ele saiu assim, furioso, e ele soltou no desabafo, sem falar para ninguém em específico. Sem falar para ninguém em específico. Sem falar você, deixa eu te falar. Não, ele saiu meio que desabafando, gritando para quem quisesse escutar. Eu não jogo mais aqui. Não contem comigo. Foram duas frases que foram muito chamativas. E ele saiu xingando. Foi embora. E depois que saiu do ambiente em que estava fazendo os exames,
ele foi direto se encontrar com seus agentes. Essa reunião não estava marcada. Foi uma reunião de emergência que ele marcou naquele momento para acontecer imediatamente, porque ele queria mudar a estratégia. Ele cansou de ser bonzinho. Ele cansou de ser educado. Ele cansou do diálogo. Agora ele está disposto a ir até as últimas consequências. E ele foi conversar com seus agentes para tentar encontrar uma maneira de ser mais agressivo, para tentar entender o que o contrato dele permite que ele faça, o que a legislação espanhola permite que ele faça, o que as estratégias de manipulação da mídia permite que ele faça, para que ele saia do Atlético de Madrid e vá jogar no Barcelona. Que agora ele se sentiu desrespeitado a nível pessoal, que se tivessem conversado com ele, falado, pô, mas aí você quebra minhas pernas, ele estava disposto a continuar, mas que o que fizeram com ele hoje não se faz com ninguém, e ele não vai permanecer de jeito nenhum. Se for preciso fazer o que fez o Isaac, de entrar em greve, não treinar com o time e anunciar que se recusa a jogar, ele vai fazer. Essa teria sido a conversa de hoje. O panorama, portanto, é de que amanhã, a galera até comenta, ele lembrou que é argentino, sangue quente, sul-americano, é verdade. Lembrou que é argentino. Que até então, a gente até tinha comentado isso, né? Ele meio que destoa dos companheiros argentinos, ele é tão tranquilinho, e os outros tão agressivos e esquentados, o que às vezes é bom, às vezes é ruim, depende do contexto, do que a partida está pedindo. Ele lembrou que é argentino. E aí a parada é a seguinte, essa é a dúvida que a gente tem. Amanhã, ou a gente vai ter uma manifestação agressiva do Julián, sob orientação dos seus agentes, dentro do que os regulamentos permitem que ele promova, para forçar de maneira mais explícita a saída do Atlético de Madrid, ou o que a gente vai ter é um Julián Álvares que hoje estava de cabeça quente e falou tudo isso, mas acordou e pensou, poxa, não quero, vai ser ruim. Mas o que hoje ficou decidido nessa reunião é de que ele vai fazer uma manifestação pública mais agressiva e se na quarta-feira, que é quando o Simeone volta das férias e vai dar treino, a situação dele não tiver resolvida, não tiver encaminhada, não tiver negociação aberta com o Barça, ele não vai treinar. Ele não vai treinar. Algo que semana passada se considerava impossível, pela maneira que ele foi tratado hoje, considerou desrespeitosa, é o mais provável que venha a acontecer nos próximos dias. Vamos ver se o Gilmarín, que é o CEO, antecipa esse retorno, porque também a folga dele só deveria acabar na quarta-feira, e recebe o Julián para essa conversa, ou se o Atlético de Madrid vai manter essa postura de tratar o Julián como se fosse um funcionário qualquer, algo que não é normal em clube de futebol. Geralmente os clubes compreendem que jogador de futebol é funcionário sim, mas não é um funcionário como qualquer outro, é necessário um trato especial para que ele esteja satisfeito e possa render, ou se ao invés de ter essa compreensão, o Gilmarín vai preferir manter essa postura até prejudicial, que conduz o Atlético de Madrid para uma temporada em que o principal nome do time não quer jogar. O principal nome do time não quer estar lá. Na cabeça do torcedor do Atlético de Madrid, que maravilha. É isso que a gente quer para nossa vida. Isso é um vagabundo, não deixa ele ir embora mesmo, deixa ele sem jogar a temporada inteira. Mas no aspecto financeiro é muito ruim. Então, voltam os boatos, vamos ver se agora vão se concretizar, de que os donos do Atlético de Madrid, percebendo a situação chegando nesse extremo, o Grupo Apolo, falhou aqui a garganta, os investidores, eles podem interferir e acabar obrigando a diretoria a negociar com o Barça. A diretoria do Atlético a negociar com o Barça. Veremos. Para quem já está cansado dessa novela, é uma péssima notícia. Para quem está cansado da novela, é uma péssima notícia. Porque nos permite afirmar que a novela está longe de acabar. Pelo menos mais essa semana inteira vai ser novela Julián Álvares. Se o Barcelona for buscar um plano B, semana que vem, olhe lá. Para quem torce para o Julián como opção única e prioridade máxima, uma boa notícia. Porque se na sexta-feira passada o sentimento generalizado é que não ia ter nenhuma mudança, ele ia conversar, iam dizer que não, e ele ia seguir a vida, é uma notícia boa. Que ele tenha se enfurecido, perdido a cabeça, e esteja disposto a ir até as últimas consequências.
Amanhã a gente deve ter atualizações no caso, eu vou trazer para vocês. Ao longo dessa semana a gente deve ter atualizações ainda mais aprofundadas. Acredito que na quarta-feira, que é o dia que teoricamente o Simeone vai dar treino para o Julián, a gente deve ter uma troca de palavras entre eles e o Julián dando início ao que ele afirma está disposto a fazer, que seria uma greve e não treinar com a equipe. Se isso acontecer, aí eu não sei mais o que o Atlético de Madrid pode fazer. É melhor o jogador permanecer recebendo salário sem jogar, sem treinar direito, claramente com a predisposição até a não jogar bem, só para não dar o braço a torcer e vender para o Barcelona. Não é melhor pegar uns 120, 125 milhões de euros? Vamos ver. A novela entra na reta final, vai ficando naquela parte gostosa das novelas, em que as coisas vão sendo descobertas e a gente vai chegando perto da revelação final. Eu, pessoalmente, eu quero que acabe logo, porque senão daqui a pouco fica difícil até para buscar um outro nome. O Barcelona, esperando até semana que vem, vai ter entrado nas últimas 2 semanas da janela sem ter contratado um centroavante. Se no final das contas o Julián vier, vai ter valido a pena a espera. Se ele não vier, a gente vai ter prejudicado o planejamento da temporada. Aguardemos. E eu quero saber a sua opinião. Boa notícia que o Barça continua esperando enquanto o Julián acende a fogueira contra o Atlético de Madrid? Ou má notícia, porque significa que a gente vai passar mais um tempo nessa novela e o que você queria era uma definição rápida, seja para ele vir ou não. Se manifeste aí nos comentários. Beleza? O Ian Azevedo acabou de assinar aqui o nosso Blaugranas VIP. Bem-vindo, Ian Azevedo. Vai adorar o nosso conteúdo. Vocês todos que estão me escutando, vem ser a Blaugrana VIP. Assina aqui pelo YouTube mesmo, apenas R$8 por mês, valor irrisório. Tu já vai ganhar acesso imediatamente a todo o conteúdo que a gente já produziu, inclusive aquele meu react ao vídeo do Marcelo Beckler, se você quiser assistir, e também a todo o conteúdo que a gente ainda vai produzir. São 3 lives exclusivas por semana, além de vários quadros que só os assinantes têm acesso. Quadros no quesito quadro de programação, né? Comentarista de comentário, eu vou lá fazer react de jornalista. A cobertura da base. A base vem forte, é o nome do quadro. A gente faz ali uma análise semanal do que a base do Barça está produzindo, etc, etc. Tem esses quadros aí que são exclusivos dos assinantes.